Um buraco negro é uma região esférica do universo, uma espécie de bolha de espaço-tempo que tem uma gravidade intensa. Essa bolha atrai objetos como se estivesse puxando o tecido do espaço, não muito diferente de uma estrela ou um planeta. A superfície da bolha é chamada de horizonte do buraco negro. Ela divide o universo em duas regiões, o exterior e o interior. Abaixo do horizonte, o tecido do universo é puxado tão rapidamente que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Hoje sabemos que nosso universo contém muitos buracos negros. Eles estão muito distantes e não representam nenhum perigo para nós. Ainda assim, podemos vagar por curiosidade. O que poderíamos ver se caíssemos em um deles? Responder isso nos permitirá melhorar nossa compreensão dos fenômenos extremos de nosso universo e corrigir alguns equívocos comuns sobre o assunto. A nossa galáxia, a Via Láctea, hospeda em seu núcleo um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A. Usando uma nave, nos aproximamos dela a uma distância razoável e pulamos no vazio do espaço. Aqui começa nossa queda, que vai durar cerca de 1 hora e será fatal para nós. A nave fica estacionada, orbitando o buraco negro e testemunhando nossa queda. Antes mesmo de começarmos a cair, nos deparamos com um problema. O buraco negro é supermassivo. Sua gravidade equivale à massa de milhões de vezes maior que a do Sol. Com tamanha atração, ele captura estrelas e as mata, formando um espesso disco de plasma que orbita em torno dele. Estes discos giram incrivelmente rápido, quase a velocidade da luz, e perde energia por fricção, causando turbulências que o aquecem. Assim, produz radiações intensas, como a luz ultravioleta, raios-x e raios gama, que nos cegam instantaneamente e correm o risco de nos queimar vivos. O próprio plasma, que pode atingir vários bilhões de graus, também pode nos queimar vivos. Portanto, assumiremos que estamos equipados com um traje espacial extremamente resistente que nos permite suportar o calor e filtrar qualquer radiação nociva. No entanto, o disco ainda parece extremamente brilhante e por isso não conseguimos distinguir nada. Por causa disso, vamos imaginar que o nosso capacete tem uma viseira que ajuda a reduzir o brilho do disco, para que possamos observá-lo em detalhes, bem como ver as estrelas ao fundo. Primeiro, notamos que o disco é azul dentro de todo o espectro eletromagnético produzido. O nosso visor filtra tudo, menos a luz visível, que é a luz que os nossos olhos podem ver nesse espectro. O disco emite mais o azul, porque esta cor é a mais energética. É o mesmo efeito que faz com que as estrelas muito quentes adquirem uma tonalidade azulada. Estranhamente, um lado do disco parece mais brilhante que o outro. A matéria orbita muito rapidamente, de modo que de um lado se aproxima de nós a grande velocidade, enquanto o outro lado parece se afastar. As ondas de luz se acumulam, nós a recebemos com maior frequência, enquanto do outro lado a luz fica esticada. Isso é chamado de efeito Doppler. É o mesmo fenômeno que ocorre com as ondas sonoras quando um carro atravessa a rua. Olhando para o buraco negro, vemos que a parte de trás do disco aparece entortada, como se estivesse dobrada no horizonte, formando um anel de luz. Isso se deve à forte gravidade do buraco negro, que desvia os raios de luz, agindo como uma lente gravitacional. Olhando em uma direção, observamos objetos que na verdade estão localizados em outro lugar. Finalmente, as estrelas ao fundo parecem tão levemente azuis que não sentimos, mas o buraco negro distorce o tempo, de tal forma que o nosso relógio gira um pouco mais devagar que o das estrelas distantes em relação ao nosso relógio. Após esses primeiros 10 minutos, estamos caindo muito rapidamente, a 4% da velocidade da luz, e a partir desse ponto, o buraco negro começa a crescer em nosso campo de visão. Com o passar dos minutos, descemos gradualmente em direção ao buraco negro. Nossa velocidade aumenta e recebemos a luz à nossa frente, com uma intensidade cada vez maior, enquanto a luz atrás de nós parece ficar mais escura. Novamente, é o efeito Doppler em ação. Quando estamos caindo em direção ao buraco negro, alcançamos a luz à nossa frente, enquanto a luz atrás tem mais dificuldade de chegar até nós. Se nos virássemos, perceberíamos que o relógio dentro da nave parece estar andando mais devagar do que antes. O efeito é sutil, mas ainda perceptível. Isso também se deve ao efeito Doppler. Se imaginarmos que o relógio emite um sinal a cada segundo, esses sinais demoram cada vez mais para chegar até nós, e assim observamos o tic-tac em câmera lenta. Os minutos se passam e gradualmente voamos sobre o disco de matéria. De repente, depois de 57 minutos de queda, o disco parece desaparecer. Acabamos de chegar ao ponto do qual não se pode mais orbitar o buraco negro de forma constante. A gravidade é tão intensa que a essa distância o plasma começa a tomar forma de espiral.
Agora, as coisas vão ficar muito mais rápidas. Apenas 2 minutos depois, estamos 2 vezes mais perto do horizonte. A partir de agora, qualquer luz vinda de fora está destinada a cair no buraco negro. Isso é chamado de esfera de fótons. A essa distância, é até possível que a luz orbite o buraco negro. À medida que nos aproximamos cada vez mais, os passageiros que ficaram na nave veem a nossa imagem desvanecer-se e abrandar gradualmente até congelar no horizonte. A luz que emitimos demora cada vez mais para escapar do buraco negro. Ela é recebida cada vez mais lentamente e vai se desvanecendo. Os passageiros nunca nos verão cruzar o horizonte, mas para nós, apenas 24 segundos depois de atravessar a esfera de fótons, é tempo de atingir o horizonte. Após este momento, será impossível para nós voltarmos. Mas o que vemos ao cruzar o horizonte? Surpreendentemente, nada de especial. Seria de fato muito difícil determinar quando exatamente atravessamos o horizonte de eventos. Ainda recebemos a luz de estrelas distantes que cai conosco. Ainda podemos ver a espaçonave em órbita, na qual o relógio, mesmo que pareça desacelerado, ainda está tic-taqueando. Ainda podemos ver perfeitamente nosso corpo, e em particular nossos pés, porque mesmo que toda a luz seja transportada para dentro, ela ainda pode se mover para cima em relação a nós, e assim alcançar nossos olhos. O espaço-tempo é curvado pelo buraco negro, e gera esse horizonte dentro do qual os objetos são desconectados do exterior, mas na escala local, o espaço-tempo é quase plano e a curvatura não é perceptível, o que significa que tudo se comporta normalmente. Além disso, ao contrário do que se poderia pensar, a imagem do buraco negro não parece nos abranger, visto que agora estejamos dentro do buraco negro. Sua imagem ocupa apenas 15% do nosso campo de visão, o resto ainda está cheio de estrelas. Agora que nos movemos extremamente rápido, a luz que chega dos lados e até de trás parece vir da frente. Nosso campo de visão é contraído à nossa frente e alargado atrás de nós. Em particular, a espaçonave que está atrás da gente parece crescer, mesmo que nos afastemos. Cruzamos o horizonte de eventos e nada de especial aconteceu. A partir de agora, se tentarmos enviar o sinal para fora, esse sinal nunca chegará ao seu destino. Abaixo do horizonte, tudo está destinado a cair, sem esperança de sair. Mas, por enquanto, está tudo bem. É depois de mais de 30 segundos, antes de atingir o centro do buraco negro, que em um piscar de olhos sentimos uma força incrivelmente poderosa que nos estende até deslocar nosso corpo rapidamente dilacerado. Nos nossos últimos momentos, temos a impressão de cair sobre uma superfície plana, como se estivéssemos atingindo a superfície de um planeta totalmente negro, enquanto o círculo de luz se intensifica ao nosso redor. Um décimo de segundo depois, os restos de nosso corpo atingiram o centro do buraco negro. Nossa jornada termina aqui. No momento, a física moderna não pode descrever o que acontece tão perto do centro de um buraco negro. Nossas teorias atuais descrevem singularidades, pontos onde a curvatura do espaço-tempo se torna infinita, mas os cientistas suspeitam que essas singularidades não existem realmente. Teríamos que unificar a gravidade com a física quântica, se quiséssemos entender como funcionam essas regiões extremas do cosmos. Por enquanto, algumas hipóteses até questionam o fato de que alguém poderia sobreviver cruzando o horizonte. Além disso, na realidade, os buracos negros podem ter um momento angular que gera efeitos estranhos com horizontes múltiplos e instabilidades matemáticas, cujas consequências ainda não entendemos. A nossa teoria atual ainda nos dá uma boa ideia do que veríamos em particular. Podemos corrigir alguns equívocos generalizados. Por exemplo, o disco ao redor do buraco negro não é laranja, mas azul. Se algumas imagens o mostram como laranja, é porque usam cores falsas que pretendem apenas representar a realidade de forma mais colorida, mas não é a cor real na luz visível. Outra ideia muito difundida é que iríamos observar toda a história do universo perante os nossos olhos, enquanto o nosso corpo de visão seria engolfado pelo buraco negro. Isso também está errado, porque se esquece de ter em conta o efeito Doppler. No entanto, ainda existem muitos mistérios para resolver e teremos de esperar até que as nossas teorias sejam aperfeiçoadas para percebermos o que realmente se passa no coração de um buraco negro. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no nosso canal para ver mais vídeos de curiosidade e acompanhar nosso crescimento. Obrigado a você que chegou até aqui, valeu e até a próxima.